Boa tarde, muito bom estar aqui com vocês. Meu nome, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Vitória Veloso. Nesse momento, eu estou à frente da Coordenação Geral de Inovação, Projetos, Pesquisa e Educação Sanitária do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Inspeção Agropecuária e Controle de Zoonoses, não necessariamente nessa ordem, o IVISA Rio, e a gente está aqui num momento que é muito especial para nós. Estamos colocando em marcha uma agenda colaborativa entre a SUBPAV, a SUBUE e o IVISA, fortalecendo as ações possíveis de serem implantadas no âmbito da segurança do paciente. Então, é um momento muito especial para nós. A gente tem aqui compondo essa mesa com vocês Larissa, da CIAP, SUBPAV, Patrícia Roca, do IVISA, Coordenação de Vigilância em Saúde, Carla Brasil, da Superintendência de Maternidade, e Sônia Ramires, que vai hoje nos brindar com um debate nessa agenda, um debate sobre cultura de segurança do paciente, que é um elemento fundamental. Nossa proposta é que fazer 3 palestras consecutivas, essa é a primeira, no dia 20 teremos outra, e no dia 27 encerramos essa agenda, tentando dar visibilidade a um tema que é da maior importância para a nossa agenda de saúde pública, para a proteção do cidadão e para fortalecimento do SUS. Sônia, minha amiga querida, por gentileza, vou passar a palavra para vocês. A gente quer ser bem econômico e dar visibilidade ao trabalho de vocês, ok? Ao final, gente, a gente vai poder ter uma falinha de cada um dos nossos representantes, e também eu queria pedir a vocês que no chat vocês fizessem as perguntas sempre se identificando para que a gente possa contemplar o maior número possível de perguntas, ok? Obrigada, Sônia. Obrigada a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente de poder estar aqui nessa tarde com vocês e poder falar um pouquinho, né, e trazer para o debate esse tema tão caro que nos é, que é a segurança do paciente, dentro do contexto do que podemos contribuir para a cultura de segurança do paciente. Então, eu trouxe aqui uma apresentação para a gente começar esse bate-papo aqui da tarde. Deixa eu ver se vai passar. Tá. Bom, então eu sou Sônia Ramires, né, eu sou farmacêutica lá da Secretaria Municipal de Saúde, da SUBUE, atuante na área de segurança do paciente e também faço segurança do paciente já há algum tempo. Estudei vigilância sanitária e aí a gente agrega todos esses conhecimentos para tentar trazer o máximo do que a gente pode para a melhoria da nossa saúde pública, como bem disse quem me antecedeu aqui. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre a cultura de segurança. O que vem a ser, o que a gente pode trabalhar para melhoria. Então, é o seguinte, eu separei aqui um pouco para falar a segurança do paciente e a cultura de segurança em si, né, como que isso aí está interligado, um pouco do que traz o Programa Nacional da Segurança do Paciente nesse contexto, os riscos e culturas de segurança como ferramenta de gestão, e falar um pouquinho da questão de avaliar isso aí que a gente está trazendo como cultura de segurança. Vou passar aqui. Tem que passar. Foi muito. Deixa eu voltar aqui. Tá, então, primeiro tópico, segurança do paciente e a cultura de segurança. Então, quando a gente fala de segurança do paciente, parece uma coisa muito... gente, o que é isso? Eu estou começando a compreender agora, mas ela é tão antiga, né, quanto Hipócrates, o pai da medicina, que já dizia, primeiro, não cause dano, e também algumas outras figuras que ficaram marcadas nesse contexto por trazer à tona o quanto é importante a gente cuidar da segurança do paciente, né, como Samuel Wise, que identificou que quando não se higienizava as mãos dentro de um ambiente de parturientes, e elas tinham ali mais infecções. E também Florence Nightingale, que trazia que desde a Guerra da Crimeia a sua experiência de que ambientes mais ventilados e com asseio melhor daria mais condições das pessoas terem sucesso com
melhoria da sua saúde. Então, isso é muito antigo, mas é muito atual. E a gente precisa trazer isso cada vez mais para perto da gente. E aí tem um livro de duas amigas minhas, Maria Carolina e Paula Andreoli, elas fizeram um capítulo nesse livro, e eu achei bem interessante trazer e oportuno trazer essa frase que eu acho que diz tudo, né? A segurança do paciente, ela não é uma intenção, ela é uma ação. A gente precisa ter atitudes para buscar com que essa melhoria esperada ela realmente aconteça. Ela não pode ser um diferencial de mercado. Ela tem que ser muito levada a sério, ela é uma prioridade. Então, em tempos de responsabilização e busca de transparência, né, gravem essa palavra aí, transparência, é o que a gente precisa a todo momento para chegar em algum lugar melhor. Adotar práticas de segurança do paciente tornou-se uma responsabilidade social. E é por isso que estamos aqui discutindo esse tema e trazendo junto com vocês para discussão. E aí, Sônia, por onde começar? Tá, segurança do paciente antigo, a gente tem que trazer numa conotação mais atual, mas por onde começar? A gente nem precisa inventar a roda, né? Já tem bastante coisa aí, mas a gente tem que, principalmente, diminuir essa interrogação. Desculpa, diminuir essa interrogação quando a gente pensa uma coisa muito simples. Eu gosto muito de trazer para as minhas falas a questão da casca de banana, né? Quando você vê uma casquinha de banana no chão, se você viu, você retira ou você não pisa ali e você não cai. Então, você não sofreu um dano com aquilo. Agora, se por outro lado, você viu aquela casca de banana, mas não te interessa, você sabe que pode ir para o outro caminho, ou você não avisa ninguém, está com pressa, vai embora e deixa ela lá, a tendência é que alguém que vem depois de você não vai ver, pode não ver, e vai escorregar. E aí a gente vai estar colaborando para o dano. Então, a gente precisa, eu faço muito uma alusão do que é fazer segurança do paciente, é ter em mente de que se você identifica um risco, aquele risco ele precisa sair do cenário. E você, como qualquer um dentro de um ambiente hospitalar, é responsável para colaborar com isso. Então, eu vejo uma alusão muito importante, eu gosto muito dessa figurinha, acho que eu nunca troquei ela nesses tantos anos aí que a gente está falando de segurança do paciente, porque eu acho muito emblemática, e por aí, né? Se a gente, não sei por onde começar, é identificar o erro, é identificar o risco e tentar tirá-lo do cenário. Então, não se pode organizar os serviços de saúde sem considerar que os profissionais vão errar, né? Então, também teve um marco no ano de 2000, onde um estudo nos melhores hospitais dos Estados Unidos trouxe à tona de que as melhores instituições estavam ali com muitos eventos adversos. E por que isso? Porque a conclusão do relatório total, que virou um livro, é que errar é humano. Então, os profissionais, em algum momento, vão errar. O que a gente precisa para que isso não aconteça é criar mecanismos para evitar que aquele risco atinja o paciente, aquele erro atinja o paciente. Então, esse queijo suíço, ele é um emblema, né, ele é emblemático também para a segurança do paciente, muito embora não tenha sido criado exatamente para isso, mas é muito bem aproveitado para a gente compreender, né, diga-se de passagem, do psicólogo britânico James Reason, para entender que se a gente tem um risco e ele pode se alinhar, por mais que a gente tenha algumas barreiras, mas se a gente tem barreiras frágeis, a gente pode favorecer com que ele se alinhe e chegue a um dano. E aí a gente pode falar aqui muito claramente das falhas ativas e das falhas latentes. Por que isso? Porque quando a gente vê alguma coisa que aconteceu, fez uma cirurgia no lado errado da perna, que era esquerda, e fez no direito, um exemplo. Certamente, até chegar aquele momento daquele dano acontecer, muitas barreiras para trás poderiam ter sido utilizadas e não foram, ou não existiam. Então, quando a gente observa um evento adverso e faz uma tratativa, a gente observa que mais do que um componente favoreceu. E aí a gente pode dizer que temos, nesse contexto, as falhas ativas, que são aquelas que deliberadamente alguém deixou de fazer alguma coisa que já era para fazer, foi um lapso, um erro, um deslize. E temos aquelas falhas latentes que estão mais direcionadas, mais relacionadas ao sistema, como, por exemplo, um protocolo impraticável, né? Que em vez de ajudar, ele vai atrapalhar, porque ninguém vai conseguir executar adequadamente, enquanto que a gente poderá citar como exemplo da falha ativa, alguém que tem o protocolo todo certo, todo treinado, mas deliberadamente diz, não vou fazer isso. E aí, e geralmente quando a gente tem o dano, é um conjunto dessas duas atividades. E aí, isso por que acontece, principalmente, né, quando a gente fala das falhas ativas?
o ser humano, né, errar é humano, né? E a gente tem a questão assim do comportamento humano também que trabalha, corrobora muito para certas situações. E aí quando a gente estuda, além da teoria, né, que foi trazida pelo James Reason, que a gente precisa tornar o sistema mais robusto, a gente também teve outras pessoas que estudaram, os profissionais estudaram esse mecanismo, como William Russman, que era australiano, que trouxe para a gente que deveríamos levar em conta também não só que o erro aconteceu porque errar é humano, mas que uma grande diversidade de tarefas e de meios para executá-las podem favorecer com que o indivíduo acabe sofrendo, sendo responsável por alguma ação indevida. Né? E aí, nesse caso, a gente precisa distinguir claramente erro de violação, porque o erro ele vai acontecer, porque errar humano pode vir a acontecer, mas não é uma coisa deliberada e intencional. Então, eu preciso diferenciar para você também não ficar só culpabilizando o indivíduo, nem culpabilizando apenas o sistema, e compreender que existe essa diversificação. Também, e aí quando me apresentaram o Christophe Dejoux, eu fiquei muito chocada, mas é uma verdade. O trabalho, né, suas pesquisas trouxeram à tona de que o trabalho ele gera um sofrimento no seu dia a dia. E eu assim, mas como? Eu gosto tanto de trabalhar. Mas isso é uma coisa real. E a gente vê muito isso, por exemplo, numa emergência superlotada, num ambiente onde não há recursos e a pessoa tem que estar ali desenvolvendo sua tarefa e ela trabalha, mas em algum momento ela nega que aquilo existe, ela nega aquela realidade porque aquilo faz um sofrimento. Então, isso também é um outro componente que pode interferir dentro do contexto. E quando a gente vem falar de segurança, de cultura de segurança, a gente tem que trazer à tona todas essas variáveis intervenientes que podem estar nos levando ao dano ao paciente. Né? Então, é interessante falar aqui dos estudiosos na área da psicologia e também o conceito da cultura de segurança, que foi trazido pela agência de ARC, né, que diz que é um produto individual ou coletivo de valores, atitudes, percepções, competências e padrões de comportamentos que determinam o compromisso, o estilo e a competência de uma organização de saúde na promoção da segurança. Então, assim, a instituição ela tem uma cara, ela tem uma cultura, né? Cada instituição ela vai ter aquela sua forma de lidar com os problemas, com os erros, com os avanços na área da segurança do paciente. E isso é muito diferente de uma para outra. Então, cada um tem que conhecer o seu ambiente, trabalhar essa questão da cultura não punitiva dentro da própria instituição para poder a gente conseguir avanços nesse segmento. Tá? Então, estabelecer uma cultura de segurança positiva e avançada é favorecer a implantação das práticas seguras e a redução de incidentes. Então, parece simples, mas a gente tem muita, como eu já falei aqui, o próprio comportamento humano é um interferente grande e a gente precisa tratar isso com muita atenção, porque do comportamento é que a gente tem os desfechos. E se a gente quer desfecho favorável, a gente precisa tratar essa questão do comportamento também. E a cultura de segurança ela é trazida de uma forma que você tem vários patamares. Né? A gente começa, né, quando a gente pensa numa instituição que é zero cultura de segurança, ela é chamada de patológica, é aquela onde a segurança é um problema que é causado pelo trabalhador. Se alguma coisa aconteceu, é culpa, né, a culpabilização é de ABC. Então, não tem nenhuma questão de compreender que o sistema pode ser mais fortalecido. A reativa, que é aquela onde você traça algumas ações quando alguma coisa ruim aconteceu, mas é um pouco só por ali, não tenta agregar nada além. A calculada, né, que você vai ter todos os parâmetros para lidar com uma situação de erro, mas também não avança tão além daquilo. E a proativa, quando os funcionários já desenvolvem uma certa iniciativa de melhorar aquele sistema, e a participativa, que é maior ainda quando toda a instituição, os funcionários, liderança, quando a instituição respira, né, uma cultura de segurança, respira tratar os seus erros adequadamente e nunca colocar para debaixo do tapete, porque é com os erros que a gente aprende. Né? Então, quanto maior você aumenta a confiança e a responsabilidade da instituição, mais você avança para uma cultura de segurança participativa, e isso aí é muito importante. E, ao contrário, né, sem gestão, a segurança pode evoluir de maneira errada. Então, a gente precisa
tratar isso aqui de uma forma com seriedade para poder chegar em algum lugar, né? E aí também teve um estudo multicêntrico que trouxe a temática, né, que trouxe a realidade de que a percepção, através de um questionário semi-estruturado, a percepção de vários profissionais dentro de várias instituições, de que o importante, né, que a gente tem é trazer para a cultura de segurança mais participativa envolvimento da liderança que possa colaborar com compreender de que precisa trabalhar os erros que existem na instituição de uma forma mais sistemática, mais alinhada com seus profissionais. O trabalho em equipe, que a gente viu muito agora durante a pandemia, né, que quando realmente a coisa ficou feia, era um ajudando o outro, mas a gente precisa ter isso no nosso dia a dia, em todos os segmentos, em todos os momentos. A comunicação, que a comunicação efetiva é tudo, né, gente? Porque se a gente não tem uma comunicação efetiva em qualquer lugar, até na nossa casa, a gente não consegue avanços. Aprender com os erros, né? Como eu falei, não adianta colocar para debaixo do tapete, porque você vai estar suscetível a uma recorrência daquilo. Então, é preciso trabalhar isso dentro da instituição. Justiça, porque, como eu disse, diferenciar violação e erro é uma questão de justiça. Você não pode imprimir em alguém alguma coisa que, na verdade, o sistema lhe favoreceu atuar de forma indevida e não a pessoa em si, mas isso é muito delicado, mas precisa ser observado. Cuidado centrado no paciente, né, porque também já é muito claro que o próprio paciente participando do seu tratamento, sempre que possível, traz avanços para o seu tratamento, né? A prática baseada em evidências, né, a gente está vivenciando aí umas novidades dentro da área científica e nem tudo está tão esclarecido e a gente sabe o risco que é quando a gente não tem um trabalho pautado no que está com evidência científica. Então, cada vez mais a gente precisa estudar, se aprofundar e usar o que está de preferência bem descrito para nos ajudar, né? Isso traz segurança. Bom, então, o Programa Nacional de Segurança do Paciente, ele traz 4 eixos, né? Ele foi criado em abril de 2013, na portaria 529, e ele traz 4 eixos básicos para a gente lidar com a segurança do paciente no país. Né? E todos eles, né, estimulam uma prática assistencial segura, o envolvimento do cidadão na sua segurança, a inclusão do tema no ensino, o incremento da pesquisa sobre o tema, todos eles perpassam pela questão da cultura de segurança. A cultura de segurança do paciente ela vai estar envolvida em cada um desses eixos a partir do momento que a gente quiser implantar e fazer acontecer a segurança. Ela é uma questão transversal e multiprofissional. Também não adianta dizer que é só uma categoria profissional que vai se importar. No meu hospital é só enfermeiro que pensa em segurança, no meu hospital é só farmacêutico que quer fazer lá, cuidado com os medicamentos. Não adianta. Segurança do paciente é multiprofissional. Então, se você quer avançar em cultura de segurança, tem que ser multiprofissional. Porque todos os trabalhadores, incluindo profissionais envolvidos no cuidado e gestores, assumem responsabilidade pela sua própria segurança, pela segurança dos seus colegas, pacientes e familiares. Tá? Redação dada pela portaria 529 também. Prioriza a segurança acima de metas financeiras e operacionais, ou seja, a cultura de segurança ela prioriza a segurança acima das metas financeiras e operacionais. Tem que ter segurança, antes de tudo. Ela também encoraja e recompensa a identificação, a notificação e a resolução de problemas relacionados à segurança. A partir da ocorrência de incidentes, promove um aprendizado organizacional. Então, tem gente que fala assim, olha, eu tenho incidentes para notificar, olha que legal, tem núcleo de segurança que até se empolga demais, eu não estou tendo incidente, ninguém notifica. E, de repente, que alegria, eu tenho incidente. Não é alegria por ter incidente, porque eles vão acontecer. Agora, a questão de serem notificados para o núcleo de segurança, isso é motivo de alegria, porque é uma oportunidade de aprendizado, é uma oportunidade de ir lá e tentar entender onde tem a casquinha de banana para a gente tirar, para que ninguém caia ali novamente, entendeu? Então, na verdade, a cultura de segurança passa por todos esses pontos, também proporciona recursos, estrutura, responsabilização para manutenção efetiva. Né? Então, a gente precisa de muita coisa, mas a gente precisa começar. Finalmente, a cultura de segurança é a sustentabilidade da cultura. Essa cultura de segurança, né, uma vez desenvolvida, ela precisa estar sustentável, né? Ela precisa se manter. De que forma? O ambiente precisa estar pautado na questão da confiança e do aprendizado. A gente aprende todos os dias, né? Ninguém nunca está assim, sabendo e pronto. Né? Então,
é interessante também que os profissionais devem ser estimulados e capacitados para desenvolver a percepção de risco e sentir autoridade e responsabilidade para interromper os atos seguros. Então, o que acontece? Né? Alguém citou em algum momento o exemplo do acidente de Chernobyl. Né? Eu até assisti o filme outro dia e realmente foi uma coisa assim lamentável, um acidente que proporcionou danos ao mundo inteiro e que, na verdade, quem estava de plantão naquela noite do vazamento tinha decisão na mão do que fazer para aqueles reatores que estavam prestes a explodir, e simplesmente tinha uma divergência entre alguém com um cargo menor e alguém com um cargo maior, e, na verdade, acabou prevalecendo o que a pessoa do cargo maior impôs. E isso é um dos exemplos, né, da posição sobrepujando o conhecimento. E era uma cultura de segurança fraca, né, um exemplo muito nítido de uma cultura de segurança fraca. Então, são coisas que a gente precisa estar atento no nosso dia a dia, se a gente quer avançar, né? Avançar na segurança. E queremos, né? Bom, falar um pouquinho aqui dos riscos e da cultura de segurança como ferramenta para gestão, né? Porque risco, quando a gente pensa na parte de... todo mundo fala assim, eu prefiro deixar um dinheiro em poupança, eu não vou colocar numa coisa de mais risco, porque eu tenho um pouco de receio. Mas o que pode acontecer ali, tudo tem um cálculo matemático, que pode acontecer o risco, né? Mas não é como a saúde. Quando a gente pensa aqui na saúde, a gente está falando do perigo, né? Que é uma característica potencialmente danosa por meio de agente, substância, máquina, processo ou ambiente. Ou seja, muitas coisas podem interferir, podem ser perigos para que a gente tenha o risco. Então, quando a gente identifica um risco dentro do ambiente de saúde, a gente não tem como calcular como ele pode se desenvolver e realmente os resultados podem ser catastróficos. Então, o nosso desafio é conhecer, buscar quantificar dentro do possível e minimizar todo o risco que for identificado e observado. Né? Como a gente fala em risco sanitário, a atividade de serviço, né? Atividade, serviço, substância, tudo pode ser um motivo de algum risco e eles devem ser gerenciados, né, com um conjunto de estratégias dessa incerteza. Porque a incerteza, ela está inerente ao risco sanitário, ela está inerente ao risco dentro da área da saúde, muito mais do que na área financeira. Então, aqui só para ilustrar, a gente tem todo dia notícias, né? A gente teve aqui recentemente a questão de vacina, que foi trocada, agora recentemente até os cães lá em Magé, que teve troca e tal. Então, não é muito raro a gente ter esse tipo de situação, e a gente precisa estar atento. Né? Também buscando a gestão de risco, que é uma aplicação sistêmica de políticas, procedimentos, fazendo a identificação, análise e avaliação. Tá? Isso aqui é uma redação da RDC 36, que define o que é gestão de risco. Então, aqui, olha, especifica os processos-chave da gestão de risco. A gente precisa buscar estratégias, mas de forma sempre equilibrada. Então, mais uma vez, por onde começar a fazer segurança do paciente? Ninguém vai inventar roda, ninguém vai sair por aí fazendo coisas sem ter muito norte. Né? A gente tem aqui já a nossa legislação atual que nos traz bastante coisa. Se a gente se debruçar sobre essas duas portarias, são protocolos à vontade, protocolos muito bem estruturados para praticamente todas as metas. A gente só não tem o da meta de melhorar a comunicação entre os profissionais, mas a gente tem o guia curricular da OMS, a gente tem muito por onde se nortear. E eu vou falar muito rapidamente sobre elas, para fechar, mas também queria falar da questão do plano de segurança do paciente, que também são estratégias para que a gente possa estar trazendo a segurança do paciente com mais avanços. Só que são estratégias que dependem o quê? Lá da cultura da segurança da instituição. A gente precisa ter todo um ambiente multiprofissional voltado para vários elementos. A Anvisa já nos traz, ano a ano, para as unidades que têm leitos de UTI, a necessidade de responder um questionário onde tem que dizer lá, tem um plano de segurança do paciente? Estão contemplados todos esses fatores, né? Controle das infecções relacionadas à saúde, identificação de risco, como é que você trabalha a comunicação dos riscos dentro da unidade? Então, são muitas vertentes, né? Implementação dos protocolos, segurança na terapia enteral, parenteral, no uso de órteses e próteses, são muitas coisas. Não está difícil de começar, a gente já tem muito norte por aí. Né? Então, aqui também, o plano ele tem que ter objetivos, ações, metas, indicadores, um cronograma. Também já está dado isso pela Anvisa. Falando um pouco aqui na SUBUE,
agora, no mês de junho, né, a gente tem todas as unidades com núcleos de segurança do paciente já estabelecidos. Temos hospitais de emergência especializados, 3 psiquiatras e uma casa de parto, e todos eles já com seus protocolos e planos de segurança. Né? Agora, em junho, a gente fez um levantamento por conta da troca de profissionais, e a gente precisa ver como é que a coisa está. Então, tinham 3 reestruturando e 3 núcleos recentes que estavam elaborando. E, para facilitar esse trabalho, nós fizemos um encontro, um fórum, esse ano mesmo, foi em junho, com esferas municipal, estadual e federal, para a gente fazer uma discussão mais ampla, junto com os representantes, e foi bem interessante, e para poder, né, conseguir uns resultados de uma forma mais tranquila, né? Porque quando a gente junta e agrega, a gente sempre alcança melhores resultados, e foi muito bom. Enfim, para dizer que a segurança do paciente precisa de ação, né? A gente falou lá no início. Aqui, eu tirei esse aqui é um trabalho que foi desenvolvido em 2018 para compreender como é que estava o crescimento dos núcleos de segurança do paciente desde 2015 até 2017, que é o tempo que a gente tenta já pelo menos ter núcleo de segurança do paciente dentro das unidades de hospitalares do município do Rio de Janeiro. E temos, né, bastante coisa já funcionando, só que em termos de protocolos, em 2018, né, a gente não tinha também uma totalidade, ainda tinha um 15% que ainda não tinha os protocolos estabelecidos, e isso avançou muito de lá para cá. Tá? A questão de protocolos, né, o que a gente pode fazer enquanto a gente não tem a cultura de segurança muito bem estabelecida, está sendo feito. A questão é que a gente precisa avançar agora a passos mais largos, e a gente tem um mundo de coisas aí para nos ajudar, e vamos embora. Atualmente, né, propõe-se um novo trabalho para identificar esse avanço que eu estou citando aqui. Também fizemos utilizamos um questionário, né, validado para gestão de risco, e todo mundo respondeu, para a gente poder estar conhecendo como é que está esse cenário, e a gente espera fechar o retorno e dar continuidade ao que for necessário também. Bom, finalizando esse tópico, a gente precisa, antes de mais nada, o protocolo de segurança tem todo um norteamento lá pela Anvisa do que é principal, do que tem que ter. Mas a gente precisa olhar para dentro de cada instituição, porque não adianta nada eu chegar para um hospital X e tentar implantar a mesma coisa do hospital Y. Por quê? Porque essas perguntinhas, antes de mais nada, elas precisam acontecer. Ela precisa acontecer. Qual é o perfil dessa organização? Que tipo de atendimento realiza, né? Faz exame de imagem, não faz? Isso tudo faz muita diferença. Qual o perfil, né? Realiza a cirurgia eletiva? Qual o perfil dos pacientes? Qual o tempo médio de permanência, se for um hospital, né? Quais são os principais motivos dessa internação? Tudo isso vai nos ajudar a traçar os protocolos de uma forma mais tranquila, de forma que as ações sejam financeiramente viáveis, socialmente, politicamente viáveis. Então, não adianta copiar de um para o outro. Passando rapidamente aqui pelas metas, que também, por que eu trouxe as metas aqui? Sônia, a gente vai falar de cultura de segurança, mas que a gente precisa, inicialmente também, é implantar basicamente essas metas, né, internacionais dentro das unidades. E quando a gente tem uma cultura de segurança fraca, você pode fazer protocolo à vontade, aí a gente fala até de experiência própria, e na prática a implantação é um parto, né? Então, já existem as políticas de identificação traçadas pela OMS, então, isso que eu estou falando, intervenção, né? Onde vai fazer, admitiu, já vai colocar pulseira, quais tipos de identificadores, a intervenção, né? Tem hospital que a emergência, assim que entrou, já recebe, junto com o bombeiro, já recebe a pulseira, tudo bem. Mas tem outros que a internação eletiva, quem faz essa identificação é o NIR, então é muito variável, a gente precisa estar atento a isso. E o próprio paciente está envolvido, né? Eu mesma, várias vezes, já fiz folders para dizer assim, senhor paciente, não tire a sua pulseira, porque o próprio paciente vai lá e diz, isso é bobagem, eu não quero. Mas ele precisa ser conscientizado de que aquilo é um fator de segurança para ele. Então, é uma coisa multiprofissional, a segurança do paciente, ela precisa acontecer para a gente poder conseguir fazer a implantação. Aqui é só a ilustração de um folder que a gente tem dentro dos hospitais da Secretaria Municipal de Saúde. A comunicação efetiva, essa frase que me encanta, porque é a pura verdade, né? O maior problema, aqui que eu tenho que ficar, o maior problema da comunicação é a ilusão de que ela foi alcançada. Então, quando a gente pensa que fez a nossa comunicação e está tudo ok, e depois, tempos mais tarde, a gente vê que não,
é uma surpresa, né? E a gente tem isso como um problema grande. A gente precisa ter certeza de que a nossa comunicação foi efetiva. E a gente tem várias formas dentro do ambiente hospitalar, mas, mais uma vez, isso vai depender muito da cultura de segurança, tá? Porque a gente precisa de um envolvimento multiprofissional. Pode ser boletins, a questão da alta referenciada, reuniões com os familiares, rounds que envolvem o paciente. Cada unidade vai traçar o que lhe convém, de que forma pode fazer. Aqui eu trouxe uma ferramenta do SBAR, o Achar, que está lá dentro do guia curricular, que também é bem interessante, o que você não pode esquecer de passar durante uma transição do cuidado, que é o momento que tem mais risco e que a comunicação poderia ficar mais falha, enfim. A gente tem bastante coisa aí para desfrutar e fazer acontecer na prática, né? Com relação aos medicamentos, né, teve o desafio global, dizendo que a polifarmácia, situações de alto risco, a transição do cuidado, é o local onde a gente acaba tendo mais eventos adversos relacionados a medicamentos. E também a questão de que dentro do nosso arsenal de medicamentos tem aqueles que são chamados de medicamentos potencialmente perigosos ou de alta vigilância, que vão nos trazer uma atenção maior, né? Quando a gente fala alta vigilância, exatamente por isso. Então a gente tem até alguns exemplos aqui, não sei, pulou demais. Como a própria NPT, que nem sei se todo mundo sabe, ela é um medicamento, e ela precisa ter uma via de acesso exclusiva, porque muitas das vezes as pessoas vão aproveitar aquela via da NPT para colocar um salzinho, não sei o quê, um eletrólito e pá. E ali a gente pode promover uma embolia pulmonar ao paciente. Sem contar a questão da contaminação, porque ela tem tempo certo para estar infundida, etc. Então, são os riscos, né? Como a insulina, a troca da regular pela NPH, os antibióticos com a questão dos horários, da resistência bacteriana, anticoagulante, que tem um índice terapêutico muito baixo. Então, para um paciente, ele faz efeito, para outro, ele está deixando sangrar. Então, esse controle tem que ser muito bem alinhado, assim como os analgésicos e sedativos, que são MPPs, como vários outros. Tá? Então, é interessante entrar no site do Instituto para as Práticas Seguras de Medicamento, SMP Brasil. Nós temos 4 no mundo e temos um aqui no Brasil, que fica em Minas Gerais, que está sempre atualizando tudo em relação ao cuidado com medicamentos. Então, como eu disse, a gente não vai inventar a roda. Aqui um trabalho para ilustrar que já em 2012 alguém colocava aqui a questão dos eventos adversos relacionados a medicamentos potencialmente perigosos. Então, esse estudo, ele avaliou assim, um percentual muito interessante de eventos adversos que envolvia medicamentos e que a grande parte desses medicamentos eram MPPs. Aqui o exemplo de outro risco em relação a medicamentos, que é a questão da embalagem semelhante, né? Você vê que são sempre frascos parecidos, mas os frascos parecidos têm que ter aquela atenção de usar o que já está estabelecido no protocolo da Anvisa, que são os 9 certos, chegando aos 11 certos, e quantos mais certos tiver, a gente tem que se cuidar. E ter todo um cuidado desse medicamento em toda a sua cadeia, né? Que não é só na administração, mas desde a dispensação, até que ela chegue realmente ao paciente. Então, aqui, ó, hidrocortisona, cefazolina, amoxicilina, clavulanato, omeprazol. Olha esse aqui, ácido tranexâmico com fenitoína. Isso aqui foi uma foto que eu mesma fiz uma vez, de recolher da enfermaria excesso de heparina, e quando eu enfileirei para poder somar e devolver para o sistema, eu verifiquei que tinha uma diferente, e porque era amarelinha, estava junto, mas era amicacina. Então, a gente tem muito a fazer na nossa prática do dia a dia, não é tão difícil. Aqui só para ilustrar também, né, que os ambientes realmente precisam ser... A gestão de risco, ela vai muito por aí, da gente botar um ambiente mais seguro, porque esse incidente que foi muito noticiado de uma criança que morreu por conta da troca da vaselina no lugar do soro, foi triste demais, e a própria técnica que ficou envolvida, ela teve problemas seríssimos. E, na verdade, era o ambiente que não estava adequado, né? Os 2 frascos iguaizinhos guardados no mesmo armário. Aqui, recentemente, agora nesse período de pandemia, estou participando de um grupo de estudos com medicamentos, junto com a Sociedade Brasileira de Segurança do Paciente e outras sociedades científicas, inclusive com representantes também dos órgãos governamentais. Então, a gente tem aqui, olha, trouxeram para a gente lá no grupo uma andocetrona, que na verdade tinha sido etiquetada, mas quando... Isso aqui era um vídeo, mas eu não tive como trazer um vídeo para cá, eu fotografei, tá? Então, a gente vê aqui que era, na verdade, uma norepinefrina. Então, uma coisa assim, que em algum momento isso aconteceu, mas se alguém identifica isso dentro do serviço e fala assim, ai meu Deus, vou perder meu emprego, e guarda aquilo e não conta para ninguém, o problema pode estar lá no processo da etiquetação, o problema pode estar muito ali, e vai acontecer novamente.
Então, não adianta a gente tentar fazer uma pessoa, a segurança do paciente dentro de um estabelecimento. A gente tem que ter a cultura implementada, porque senão a gente vai estar toda hora dando de cara com coisas desse jeito, né? Uma outra questão com relação a medicamento é a legibilidade, né? Porque é impossível, né? A gente traz até a prescrição eletrônica como uma aliada para que a gente possa diminuir um pouco, né? Tem médico que já reconhece, também tem prescritor que fala, não, eu vou prescrever alguma coisa, mas minha letra é horrível, então eu tenho uma impressora. Isso já ajuda, mas na prática a gente ainda tem muita coisa assim acontecendo. E também erros de medicação associados a abreviaturas, siglas, símbolos. Então, como eu já disse, lá no site do ISMP, tem uma riqueza de materiais para a gente se deleitar e poder compreender de que forma a gente pode trazer a segurança do paciente para dentro do estabelecimento com relação a medicamento. E melhorar a cultura, é claro. Aqui são algumas estratégicas também, que vivenciadas por mim mesma, que quando a gente fazia visita clínica e verificava que sobrava muito diluente do omeprazol e a gente tinha que recolher das clínicas, opa, por que sobra? E se sobra, ai, que medo, o que foi feito com o omeprazol? E aí a gente identificando isso, olha só, identificar o risco. Identificou o risco, vai fazer o quê? Vai tratar, vai fazer estratégias para que ele não aconteça mais. Então, uma colega farmacêutica teve uma ideia, vamos pegar aqueles saquinhos que a gente utiliza para fazer, separar comprimido e colocar juntinho, porque aí a pessoa vai ter, se a pessoa for lá e arrancar a ampola errada para fazer o outro, aí já é uma violação. Aí já não é o sistema que não está colaborando, né? Aqui é a mesma forma, insulina e NPH regular juntas, muito misturadinhas, e uma coisa simples, né? Eu e uma residente rodamos o hospital inteiro para tentar, junto com a administração, ver os potinhos e fazer a coisa funcionar adequadamente. E deu certo. A gente até publicou um trabalho no congresso do ISMP. Algumas estratégias também trazidas, estão lá no site do ISMP, trazidas para a gente, fazer alertas, né? Até, inclusive, ultimamente a gente está discutindo que esses alertas de MPPs não podem ser coloridos, porque os alertas coloridos, eles se colocam por todas as... não é padronizado no Brasil, então a gente tem, cada um coloca uma cor diferente, a gente precisa não utilizar cor, mas fazer um alerta. E também, quando o medicamento tiver som semelhante, grafia semelhante, fazer destaque naquele radical que não... Isso aqui é importante. Passou, mas volta, porque é importante. Desculpa. Naquele local. Bem, falando aqui um pouco do Vismed Notivisa, que a gente precisa ter a cultura também de notificação. E agora, recentemente, no mês de junho, a Anvisa conseguiu, né, a nova gerente de farmacovigilância da Anvisa, ela trouxe para a gente esse brinde, né, que o Vismed já está na página para facilitar que as pessoas consigam acessar por ali, né? Então, pode profissionais, cidadãos, todo mundo, cidadãos, todos podem colaborar para notificar o que tiver precisando ser notificado, né? Eventos adversos, uso off-label, várias coisas podem ser notificadas para que a gente possa ter um sistema mais robusto com respostas para que a gente possa sanear também o mercado e ter produtos mais confiáveis. Acabando aqui, cirurgia segura, só para mostrar que a gente teve recentemente aqui dentro da Secretaria Municipal uma iniciativa lá no Hospital Lourenço Jorge de fazer um totem com o que a gente já tem. Nós temos, além dos termos de consentimento, né, que está preconizado pelo protocolo, também já temos um checklist elaborado e alguém teve a ideia de, olha, é tão difícil o pessoal aderir, e tem vários hospitais com essa iniciativa, lá o Miguel Couto, a gente tem essas iniciativas aí para fazer funcionar. Mas aí alguém teve uma ideia de colocar como um totem na entrada do centro cirúrgico, na entrada do CTI, porque ele fica mais visual, né? E a gente conseguiu com a nossa Ascom esse material que o pessoal está produzindo, inclusive agora para o nosso mês comemorativo do Mundial da Segurança do Paciente. Higienizar as mãos, com a pandemia eu acho que isso aí era uma dificuldade que ficou um pouco melhorada, né? Todo mundo já melhorou, mas a gente precisa também ter em mente que esse item 5, ele está muito relacionado às ações da CCH, que vão muito mais além do que só a higienização das mãos, mas passam também pelo controle das infecções relacionadas à assistência à saúde, com seus indicadores, com toda a sua proposta de garantia da qualidade da segurança. Prevenir quedas, o item 6, e prevenir lesão por pressão. Porque aí a gente vai nos lugares e eles falam assim, não, aqui ninguém cai.
Mas aí, gente, não cai mesmo? O paciente cai, né? Não tem jeito. Sempre tem uma queda aqui, outra ali. A questão é notificar, é compreender. Porque se a gente notifica e vai compreender, é porque a maca está desnivelada, por que a maca... Aí aplica a ferramenta de gestão, faz, por exemplo, em 5 porquês. Por que a maca está desnivelada? Porque a manutenção não está atuando. A manutenção não está atuando por quê? Porque teve problema no contrato. Então, a gente vai fazendo 5 perguntas e, no final, a gente tem a causa raiz. Então, a gente precisa usar ferramentas, que são várias, eu dei um exemplo aqui, mas para compreender quando o evento adverso acontece, o que a gente pode fazer para que ele não aconteça novamente. Né? Então, outra coisa, definir se o paciente tem alto ou baixo risco de queda desde a internação, porque também se faz medicamentos, né? A gente já viu que medicamentos diuréticos e ansiolíticos, eles aumentam o risco de queda do paciente. Então, tem uma série de coisas que precisam ser vistas e revistas para que a gente possa buscar a segurança do paciente no nosso ponto. Né? E a lesão por pressão, também temos um gráfico de mudança de decúbito, porque isso foi até uma solicitação da ponta, porque eu não tenho profissionais suficientes para mudar o paciente, mas o paciente tem um acompanhante. Então, o paciente vai me ajudar a lembrar, vai me ajudar a mobilizar. A gente precisa criar estratégias, né? Porque é melhor prevenir do que remediar. Uma úlcera de grau 4 é muito mais complicada do que você fazer mudança de decúbito e evitar com que o paciente chegue, inclusive, a óbito. E não é ruim de fazer, não é difícil. A gente só precisa estar junto, né? Fazer equipe multidisciplinar funcionar, trazer a cultura de segurança para dentro do ambiente. E a gente tem também instrumento para avaliação dessa cultura, que já tentamos fazer há algum tempo atrás, mas até para responder o questionário é uma coisa difícil. Acredito que agora, com essa inovação da Anvisa de disponibilizar em smartphone, tablet, esse questionário fica uma coisa muito mais tranquilo da gente propor, né, já está proposto, mas o núcleo primeiro, antes de tudo, ele tem que estar constituído, ele precisa estar andando um pouco dentro do seu ambiente hospitalar para poder também começar a monitorar e avaliar essa cultura de segurança. Tem que basicamente estar constituído. Aqui eu trouxe só para ilustrar e fechar o caso Júlia Lima, que aconteceu no Einstein, em São Paulo, em 2015, e que uma jovem, né, ela acabou morrendo por conta de um erro médico importante, só que os pais dela também viajam por aí, militando pela segurança do paciente, e o que acontece é que esse hospital, ele fez desse incidente uma ponte para que ele melhorasse a sua segurança do paciente. Então, ele faz, inclusive, de tempos em tempos, o Prêmio Júlio Lima, ele faz atividades culturais, é tudo assim, em nome daquele incidente que eles não querem que aconteça nunca mais. Mas isso, se tivesse sido colocado para debaixo do tapete, não teria oportunidade de crescimento que teve. Né? Então, fica a dica. Eu trouxe isso como um trabalho que fala das estratégias do fortalecimento nas unidades. Sim, porque a conclusão desse trabalho, vários dos trabalhos de cultura de segurança do paciente, artigos, eles estão voltados mais para terapia intensiva, não sei bem responder por quê. Mas esse aqui, ele diz que foi possível evidenciar que os profissionais e os pesquisadores consideram a implementação de protocolos, o envolvimento institucional e multiprofissional e a inclusão do tema na educação permanente como principais estratégias para fortalecer. Então, a gente está de parabéns quando vê aqui, né, a questão da educação, da gente estar trazendo o tema, da gente estar discutindo, da gente envolver segurança do paciente com o grupo de educação permanente, que é importantíssimo também. A gente não pode esquecer isso, senão a gente não entra. Para fechar mesmo, o Dia Mundial da Segurança do Paciente, que é agora sexta-feira, dia 17, ele está trazendo bastante coisa, a semana já está muito comemorativa, em vários lugares do país, inclusive. Eu estou bem orgulhosa de estar aqui com essa equipe buscando iniciar essa comemoração. A gente tem aqui a Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente, que é bastante atuante nesse segmento, já há 3 anos, que ajuda a promover a campanha dentro para as instituições do nosso país. Esse ano, ela traz bastante diversificação de materiais e produtos. A gente vai ter muita coisa que já está, inclusive, no site da Sobrasp, depoimento de usuários com suas experiências exitosas, que sempre incentivam, né, e contaminam para o bem. Tem um e-book que foi elaborado com vários itens importantes para dentro do tema, que é o cuidado seguro para a mãe recém-nascido.
Há uma série de webinários e lives, inclusive convido quem quiser logo mais, a gente vai ter uma live de medicamento, que eu vou ser moderadora, muito feliz em participar, com 2 profissionais que eu tenho muito respeito. Experiências exitosas e divulgação e parcerias, ou seja, a gente tem, né, a sociedade tem bastante, trabalhou desde maio para trazer bastante suporte para que a gente possa desenvolver bastante atividade dentro desse mês comemorativo, né? Aqui, para fechar mesmo, porque eu já prometi que ia fechar, não fechei, né? Nós da SubUE, né? No ano passado, nós já tivemos o Cristo Redentor iluminado, para esse ano já está confirmado, através da Secretaria Estadual de Saúde. O Castelo Mourisco, Fiocruz também, está confirmado que estará na cor de laranja no dia 17. Algumas das nossas unidades, né, aqui só um pedacinho, mas na verdade foi muito mais do que isso, estiveram com a fachada iluminada. E por que isso, gente? Iluminar a fachada é bobagem? Não é isso. É porque quando qualquer profissional, usuário, vê a cor laranja, vai perguntar por que está assim iluminado na cor laranja. Então, é uma forma da gente trazer à tona essa temática da segurança do paciente, porque a gente tem a segurança do paciente, porque a gente vai trabalhar pela segurança do paciente, porque a gente quer que a segurança do paciente se fortaleça, aconteça, esteja no nosso dia a dia, porque todos nós também um dia seremos pacientes, né? Então, era isso. Eu queria agradecer a paciência de vocês estarem aqui me ouvindo. E a gente traz aí para a discussão de todos, né? Eu não sei se já tem perguntas e tal, para a gente poder finalizar esse debate, mas trazendo à tona que a gente precisa melhorar a cultura de segurança em todos os estabelecimentos do país. E aqui no Rio de Janeiro também não será diferente, estratégias temos bastante, e a gente tem que juntar as mãos e seguirmos juntos, né, gente? Era isso, obrigada aí pela atenção. Sônia, nós queríamos agradecer pela sua apresentação, abrindo aqui essa campanha, né, que a gente, nessa agenda colaborativa dentro da Secretaria Municipal de Saúde, vem iniciar hoje, nesse mês comemorativo do Dia Mundial da Segurança do Paciente. Então, em nome desse grupo, nós queremos te agradecer pela sua brilhante apresentação, por ter passado toda a sua experiência, todo o trabalho que você já vinha desenvolvendo dentro da SubUE, né, acerca dessa temática da segurança do paciente, né, todo o seu esforço, sua dedicação a isso. Eu sou Patrícia Roca, sou enfermeira de formação, sanitarista, atualmente sou gerente da Gerência de Vigilância e Fiscalização em Segurança do Paciente e Gestão do Risco do Evisa Rio. E assim, para a gente abrir aqui essa mesa, eu gostaria de falar para vocês, quem tiver algum interesse, quiser fazer alguma pergunta através do chat, pode fazer, esse é o momento, né, enquanto a gente faz aqui as nossas contribuições em relação à fala da Sônia. Eu gostaria de destacar, Sônia, a tua fala em relação a essa questão do errar é humano. Acontece que às vezes a gente vai fazer inspeção sanitária nos estabelecimentos e a gente pede para ver as notificações, para ver os indicadores, quais os incidentes mais notificados. E aí, muitas vezes, a gente recebe a fala de que não temos notificações, porque não temos erros. E aí, como? Se os estabelecimentos, se os procedimentos, os processos são realizados por pessoas, e pessoas erram, faz parte. E aí a gente percebe que ainda há uma dificuldade dos estabelecimentos, talvez, eu não sei, até mesmo que venha das altas lideranças das organizações, enfim, das instituições, em relação a entender a segurança do paciente como uma oportunidade de aprendizado. Da gente conhecer os erros para aprender com os erros, para a gente poder estabelecer estratégias para evitar que novos erros aconteçam. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente destacar, no sentido de que a gente não tem que ter medo da segurança do paciente. A gente não tem que ter medo de olhar para dentro da instituição, mapear os riscos, saber o que eu tenho de problema ali naquele local, para eu poder enfrentar, eu aprender com esses erros, né, estabelecer estratégias junto com uma equipe, né, difundir uma segurança do paciente, de fato,
participativa, né, envolvendo toda a equipe multidisciplinar, né, todos têm que estar envolvidos, não somente um grupo destacado, no caso, geralmente o núcleo de segurança, né, do paciente, as pessoas designadas, mas envolver toda a equipe nesse processo de cultura de segurança, né? Todo mundo entender a importância disso. Todo mundo está vestindo a camisa de fato, né? Eu acho também interessante essa questão da diferença do erro, né, para a violação. Isso é uma coisa que às vezes causa um pouco, né? O erro, ele não é intencional. Já a violação, você fez alguma coisa sabendo que poderia dar errado e você decidiu agir dessa forma. Então, é importante ter essa diferenciação. Assim, o erro não foi intencional. E a gente fala até na segunda vítima, né? Porque às vezes o profissional que cometeu, ele contribuiu para aquele incidente acontecer, ele também é uma vítima, porque ele fica, geralmente, né, mal por conta daquela situação que ocorreu, é uma vítima também, além do paciente que sofreu o dano, né? E eu destaco também a questão da liderança, né, da participação da liderança em difundir dentro da instituição, né, as questões relacionadas à segurança do paciente. Como é importante a gente ter uma alta liderança que valorize essas questões da segurança do paciente e que promova essas ações e apoie essas ações dentro da instituição, né? E eu falo também dessa questão, né, que você até falou, da questão do estudo, que fala muito sobre a questão das UTIs, dos hospitais, o quanto a gente ainda precisa avançar na questão da segurança do paciente em outros níveis de atenção, né? Não só na atenção hospitalar, né? E por isso que a gente está trazendo essa agenda colaborativa dentro da secretaria, acho que vem contribuir também para que a gente possa avançar e englobar todos os níveis de atenção, né? Porque é isso, a segurança do paciente ela é transversal mesmo, ela perpassa todo o nível, né? Os níveis de atenção e a saúde, e a gente precisa estar difundindo isso, se organizando e estudando isso, né? Criando evidências científicas para que a gente possa ter essa cultura de segurança realmente efetiva, né? Nos nossos serviços, para a gente ter qualidade na assistência, buscando essas melhorias continuamente. Então, essa é a minha colocação. Obrigada mais uma vez por ter aceito essa disponibilidade de sempre. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Carla Brasil, sou superintendente de maternidades hoje. Acho que a temática é fundamental, tendo em vista o grande evento desse ano, que é ligado a gestantes e recém-nascidos, e é um parto respeitoso, um tema que para nós é bastante caro quando a gente vem discutindo a questão da humanização ao longo dos últimos 20 anos apenas. E, apesar disso, nós ainda temos desfechos não favoráveis. E aí não dá para pensar, como você bem falou, Patrícia, um pedaço da secretaria. Nós temos que olhar toda essa linha de cuidado, toda essa ação, porque cada um de nós tem um peso fundamental na assistência prestada ou na atenção prestada a mulheres recém-nascidas na cidade. Se nós olharmos para trás, a secretaria já viveu eventos adversos de N naturezas. Tá? Não só naqueles não esperados. Nós já tivemos troca de medicamento, trocas de bebês, nós já tivemos que passa por toda a cadeia da insegurança. Então, nós estamos falando de uma outra ponta, da segurança. A segurança pressupõe reconhecer os erros. A segurança pressupõe saber que temos um problema. A segurança pressupõe que, para a resolução desse problema, precisamos estar juntos para suplantar cada dificuldade. Nós temos dificuldades em estrutura, nós temos dificuldades em processos, né? E, às vezes, podemos ter de resultados. Em relação a nascimento-parto, nós já temos estabelecido alguns sistemas muito importantes. O SINSINASC, né, o sistema de mortalidade, o sistema de nascimento, são sistemas muito bem estruturados dentro da secretaria. Eles não mostram só as unidades do serviço público. Eles mostram o conjunto da cidade do Rio de Janeiro, como nascem, como morrem, como adoecem. Né? Nós temos ainda toda a parte de vigilância epidemiológica.
A vigilância epidemiológica nos traz toda essa possibilidade de articulação, de entendimento de como adoece, aonde eu posso intervir. A questão das vulnerabilidades, elas são para além da assistência à beira do leito, ela nos traz questões fundamentais para pensarmos numa intervenção diferenciada. Então, quando a gente pensa em segurança, a gente tem que pensar para além das caixinhas. Nós temos que pensar de uma forma muito mais intensa para poder alterar essa estrutura que nós temos. É óbvio que a gente tem uma responsabilidade, cada uma de nós, né, no seu pedaço mais específico, mas é claro que vimos estruturando centros de partos mais adequados às normas técnicas, vimos estruturando protocolos definidos e baseados em prática clínica baseada em evidência, incorporação de enfermagem obstétrica na porta de entrada como um ponto qualificador das maternidades, avaliação de indicadores gerenciais, que eles têm que ser olhados não só pelo nível central, mas pelo gestor, diretor, chefe de serviço daquela maternidade, da casa de parto, da clínica da família, quando eu penso no território, né? E é esse conjunto de ações que vai transformando. Que a cultura de segurança não basta ter norma escrita, porque há 20 anos a gente trabalha com protocolo, prática clínica. Mas isso não nos garante a mudança de paradigma. A mudança de paradigma só se faz se nós estivermos coletivamente trabalhando nessa discussão. E aí eu acredito mesmo que a transformação se faz através de pessoas que não têm nome e sobrenome diferentes, não são gente iluminada, são pessoas normais, pessoas que estão com a mão na massa. Então, eu acho que essa ação é uma possibilidade de nós transformarmos a nossa realidade. E aí, esse ano, é para gestantes e recém-nascidos e pelo parto respeitoso. Tem a ver com cada um de nós, em cada pedacinho que a gente atua. Temos possibilidade de melhoria. Passamos por uma gestão anterior de muita dificuldade, onde muitas coisas das nossas estruturas precisam ser revistas. E a estrutura é feita por gente, né, como nós, é feita por nós. Então, vamos à luta, porque eu acho que é essa possibilidade de mudança que a gente tem para a cidade do Rio de Janeiro hoje. Obrigada. Larissa. Obrigada, Patrícia. Eu sou Larissa Terrezo, sou superintendente de integração de áreas de planejamento, uma superintendência vinculada à Subpave. Preciso corroborar com as palavras de todas as colegas aqui presentes. Ninguém sai de casa dizendo hoje eu vou errar. Hoje eu escolhi fazer alguma coisa errada, né? Nenhum profissional hoje sai com esse pensamento, com essa intenção, né? A não ser que tenha alguma coisa muito errada. A gente espera que não. Eu acho que é extremamente positivo a gente trazer a atenção primária para essa discussão da segurança do paciente, simplesmente porque grande parte dos cuidados em saúde da vida de uma pessoa ocorrem na atenção primária. Se a gente parar para pensar, né, que as pessoas passam menos tempo da vida dela tendo cuidados no ambiente hospitalar, tendo cuidados em um serviço especializado, mas em grande parte somos nós, atenção primária, generalistas, né, as clínicas da família, centros municipais de saúde, que passamos a maior parte do tempo do cuidado em saúde dessas pessoas. Então, nada mais justo do que nós olharmos para a segurança do paciente também como um critério de qualidade do cuidado da atenção primária. Saúde, né, segurança do paciente, ele é um dos pilares da qualidade, né, em saúde. Diferente do ambiente hospitalar, que a gente vê os núcleos de segurança do paciente já muito bem estabelecidos, que já fazem parte da rotina do trabalho dos hospitais, né? Na atenção primária, a gente não tem esses núcleos muito bem conformados, né? Não existe essa rotina de trabalhar com segurança do paciente na atenção primária. Só que a gente tem muita vontade. Eu sinto na atenção primária um ambiente que não é, de fato, uma tela em branco. A gente tem muitas coisas para criar. A gente já tem muitas coisas prescritas, ditas, né, que têm que ser feitas de alguma forma. Mas a gente tem sempre a possibilidade de agregar mais qualidade ao trabalho que já é feito no nosso dia a dia.
a gente já olha para a segurança do paciente na atenção primária, a gente só não diz que está olhando para a segurança do paciente. Quando a gente se preocupa, por exemplo, com o registro em prontuário, com a orientação correta, com algumas barreiras de erros que já existem naturalmente no nosso dia a dia, a gente está, de fato, promovendo, de alguma maneira, uma proteção ao erro, né? A redução de incidentes que podem gerar ou não algum dano para os usuários. Então, já é, de alguma maneira, a nossa rotina. Eu só acho que hoje a gente tem um desafio muito maior, que é, de fato, instituir na nossa rotina de trabalho e dar esse nome, dar essa visibilidade, para que a gente entenda que nós somos capazes também de nos autoavaliar, de olhar para as nossas práticas, sem depender de um ente externo ou de alguém para dizer que nós erramos. Né? É meio emblemático, estou vendo a Carla aqui, a gente fala, por exemplo, das comissões de óbito materno e infantil. Eventualmente, uma equipe de saúde da família tem uma perda de uma gestante, ou de um bebê, ou de uma morte fetal, que precisa ser investigada, o quanto aquele incidente causa incômodo, insatisfação na equipe, causa dor na equipe que estava conduzindo, às vezes, um pré-natal de baixo risco, e, de repente, as coisas... O que aconteceu? Vamos ver onde a gente errou, onde aconteceu o erro. Não necessariamente foi no nosso nível de atenção, pode ter acontecido o erro de ambos os locais, pode ter sido, enfim, evitável ou não, mas a gente sabe que a maioria dos erros são evitáveis. O mais importante, como a Sônia trouxe aqui na palestra dela, é a gente não entender que a culpa é individual. O paciente, o profissional, ele não erra sozinho. A gente vê hoje, por exemplo, nas clínicas da família, a gente precisando separar alguns espaços para atender o paciente que está com síndrome gripal. Separar um outro espaço para atender os pacientes que chegam por demanda espontânea, que não é síndrome gripal. E um espaço para atendimento rotineiro das unidades. Né? Às vezes o ambiente, como a Carla falou, a estrutura ela não é tão favorável assim. A gente sabe que a gente tem alguns problemas, algumas dificuldades estruturais, quando a gente diz estrutura, de infraestrutura, de fato, que podem prejudicar, né, que as equipes sejam mais potentes, mas cabe também a gente analisar, dentro da lógica daquela unidade de saúde, dentro da lógica do trabalho daquelas equipes, o que pode ser feito. E pensar colaborativamente, não pensar em culpabilizar um determinado indivíduo. Acho que o mais importante para a gente evoluir nessa pauta, enquanto atenção primária, é entender que é uma pauta importante, que a gente não precisa, muitas vezes, de uma outra instituição ou de algum outro nível de atenção para dizer para a gente que a gente está fazendo alguma coisa errada, e entender que o erro ele acontece, nós somos humanos, mas ninguém saiu de casa com esse desejo. E que a gente pode fazer, sim, coisas para mudar o sistema da nossa unidade, o sistema da nossa equipe, e que a gente consegue, com toda certeza, oferecer um cuidado mais seguro para os nossos usuários. Obrigada, Larissa. Sônia, você quer complementar com alguma... Tá certo. A gente tem alguma pergunta no chat? Alguns comentários aqui no chat, falando sobre muitos elogios à palestra da Sônia. O pessoal falando sobre essa questão também dos medicamentos, dos frascos, bastante gente da rede hospitalar assistindo. Surgiu uma pergunta agora do Leonardo Salomão, perguntando se existe um núcleo de segurança do paciente nos hospitais, responsável por receber notificações de erros e danos, reclamações de pacientes, elogios e sugestões. Sônia, quer responder? Bom, eu não sei exatamente que hospitais, né, se refere a pergunta, mas vamos responder aqui na rede municipal. Dentro da rede municipal, todos os hospitais nossos, eles têm já núcleo de segurança paciente constituído. E uma das funções dada pela RDC 36 também, e que é cumprida na prática, é de ter um local específico, combinado ou indicado
para que as pessoas, os profissionais que ali trabalham, possam depositar, possam informar a sua notificação. E essa notificação, ela vai ser trabalhada pela equipe de núcleo de segurança paciente para gerar as estratégias necessárias de correção para que não aconteça novamente. E isso é um pouco variado, né? Como eu disse, cada um tem o seu desenho. E a gente já tem hospitais, por exemplo, que conseguiu colocar dispositivo no celular com QR Code para que a pessoa tenha mais facilidade para fazer essa notificação. Porque o que a gente precisa realmente dentro das unidades é estimular essas notificações. Né? Aquilo que eu falei. Ficar feliz porque tem notificação, não porque o evento adverso aconteceu, não porque o incidente aconteceu, mas porque a gente tem a oportunidade de realmente verificar o que está acontecendo, porque sempre vai acontecer alguma coisa. A gente ainda não está naquele mundo maravilhoso de que tudo é perfeito, a gente tem muita coisa para colocar em ordem ainda, né? Então é importante isso. Então, se a pergunta foi relacionada aos hospitais da rede municipal, eu acho que está respondido. Caso não, eu até acredito que hoje em dia, né, já há 8 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, 8 anos da normativa aqui no país, eu acredito que todos os hospitais já estejam nessa condição, sim. Mas aí eu já não vou poder responder com certeza. Eu vou pedir licença, que tem uma professora minha que está me assistindo, a professora Maria Marta, lá no Gafreguinle, e está me perguntando aqui se sou que era eu aqui na palestra, e ela está me mandando algumas coisas que ela não colocou no chat, mas eu vou falar aqui. Ela está falando que acha que o estudante em formação tem que ter essa temática. E é importantíssimo, a gente sai da nossa graduação sem ter tido qualquer proximidade com a segurança do paciente. Pelo menos eu digo sobre a graduação de medicina, eu sou médica, especificamente falando sobre essa formação, a gente não tem uma abordagem voltada primeiro para a qualidade do cuidado em saúde. A gente é muito preso mesmo a questões mais técnicas, né? Aquele modelo biológico também que muitas vezes não responde a tudo, mas que, com toda certeza, algum investimento nesse sentido no âmbito da graduação, né, das áreas da saúde, traria desfechos positivos na prática, né, enquanto profissional. Eu achei muito interessante esse questionamento, porque, inclusive, é um dos eixos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, né, a gente colocar em pauta, né, a segurança do paciente, na educação, porque é imprescindível isso. E aqui, para falar um pouco da nossa experiência da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos alguns programas de residência, né, e um deles, que é o de cirurgia trauma tubuco-maxilofacial, ele já foi concebido dentro de um momento onde a gente pôde incluir a disciplina de segurança do paciente, na qual eu sou docente. E tenho muito orgulho disso, porque é muito prazeroso você conseguir passar para os jovens que vão construir o nosso futuro, que ele já saia com essas mensagens positivas de tudo que ele pode fazer para que a segurança do paciente realmente possa acontecer dentro do seu ambiente de trabalho, que é uma coisa que a gente não tem na atualidade. As pessoas ainda estão se acostumando com essa questão da cultura não punitiva. Então, isso retarda muito o avanço, né? Então, assim, estar dentro da educação, seja na graduação, seja na pós-graduação, o tema segurança do paciente é super bem-vindo. E está avançando, inclusive Brasil afora, a gente já tem bastante experiência com relação à segurança do paciente dentro da graduação e pós-graduação. Era isso. Eu queria fazer um comentário breve, que eu acho que é interessante nós pensarmos, né, enquanto gestores, o quanto o núcleo é parte importante da gestão, assim como a análise epidemiológica, assim como os indicadores de processo que cada unidade tem. Estou falando no caso específico de maternidade, mas nós temos indicadores para a rede toda, né, tanto na atenção primária quanto na atenção especializada e na atenção hospitalar. É interessante, é importante que cada direção traga para si essa responsabilidade. Eu acho que essa é uma possibilidade que nós temos hoje, né, de estar trabalhando. Eu já sei que eles estão lá montados, a Sônia fez um trabalho ao longo de anos, que não é simples. Pode parecer que 8 anos é muito tempo, Sônia, não é não. Dentro de uma cultura institucional
está trazendo uma outra abordagem, um outro olhar. Eu acho que foi importante a Maria Marta ter colocado, né, lá do Gafrey isso. Como é que a gente, nenhum de nós, eu não estudei nada disso lá atrás, há 30 e tantos anos de formada. Então, imagina os nossos colegas que estão saindo hoje, né? Estão saindo hoje numa situação de pandemia, estão saindo hoje numa situação de bastante gravidade, onde a situação do cuidado, né, precisa ser redobrada, e a situação de segurança, né, precisa ser mais estimulada ainda. Então, nós estamos vivendo num mundo globalizado, onde a gente precisa sair de novo dessa formalidade que nós temos e está acontecendo, mas está expandindo os nossos acessos através, eu acho, de formas como essa, de chats, de Instagram, de outros espaços onde a gente pode estar mais próximo, né, dos colegas que às vezes estão lá no plantão noturno e não tem oportunidade de sair, mas ele pode ouvir. Hoje todo mundo tem um celular, todo mundo precisou se falar desse outro modo, né? Eu acho que a gente aproveitar dessas ferramentas que nos aproximam, para elas não nos distanciarem, né? Verdade. Temos mais alguma pergunta? Não? Muitos elogios. Obrigada, gente. E nós já queremos deixar um convite para vocês para a próxima segunda-feira, às 15 horas. Nós teremos um novo momento aqui com vocês. A gente vai trazer o conteúdo. O tema da segunda-feira que vem será cuidado materno e neonatal seguro, tá? Que é o tema desse ano, determinado pela Organização Mundial de Saúde, comemorativo desse mês de setembro, onde a gente, no dia 17, comemora o Dia Mundial da Segurança do Paciente. Essa apresentação ela vai permanecer disponível no YouTube. Vocês podem assistir novamente, caso queiram. E a gente, ao longo dessa semana, vai distribuir o card de divulgação com o link da inscrição da palestra da semana que vem, da próxima segunda-feira, tá? Sim, gostaríamos de lembrá-los, por favor, que está no chat do YouTube a lista de presença, o link para assinatura da lista de presença. Por favor, todos assinem. A partir dessa lista, vocês vão receber um certificado de participação. Então, é importante que não deixem de assinar a lista para a gente saber que você esteve aqui conosco. Ok? Então, gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação, por esse tempo aqui conosco. Nós esperamos que seja só um momento de início, né, de começo de uma longa trajetória rumo a gente, de fato, conseguir viver de uma maneira eficiente, eficaz, essa cultura de segurança do paciente nos nossos serviços, né, tanto da rede privada quanto da rede pública, que a gente possa, de fato, vivenciar tudo isso. Tá bom? Muito obrigada, nós encerramos por aqui e até segunda-feira que vem.